falando um pouco dos papéis da filosofia do direito e falando justamente dessa diferença de culturas do estudo da filosofia, que é o estudo da filosofia nas faculdades de direito há 200 anos, serve muito para uma retórica sem muito método de ler os autores e combinando todos os autores para falar de qualquer tema, né? Como se Hegel, Kant e Wittgenstein tivessem preocupados com o ICMS, né? Como eu já vi em tese de professores aqui da faculdade. E, por outro lado, o estudo da filosofia na faculdade de filosofia, também fundada aí há quase 100 anos, na década de 30, e organizada pela vinda de professores europeus, especialmente franceses, é um estudo de comentário e de leitura estrutural dos textos de filósofos, tentando ser o mais fiel possível ao que está no texto e muitas vezes tentando até abstrair outros elementos da história, do contexto social e buscando a explicação dentro da reconstrução do texto que a gente está lendo. Aqui no curso a gente tentou combinar um pouco, claro, quem faz o curso de filosofia durante 4 anos, que na verdade nunca são 4 anos, porque tem muita greve na FEFELESH, são muitos anos, tem muitos anos para estudar. Muitas vezes nem todos os autores que a gente viu aqui. Então o estudo é muito mais aprofundado, detalhado, focado em uma ou outra obra, né? Mas aqui a gente tentou fazer um exercício dessa leitura estrutural um pouco pelos seminários, né? Pela orientação aqui, os comentários do Leonardo, é, fazendo esse esforço de buscar os argumentos no próprio texto, em vez da gente tentar argumentar com base em preconcepções de um determinado autor ou inferir coisas da história, do contexto social. Então, foi o que a gente tentou fazer aqui nos seminários e é o que está, portanto, refletido nos fichamentos que vocês fizeram. E esse foi um exercício importante do curso. E a outra parte do curso, evidentemente, foi a minha tentativa de tentar fazer uma comparação, uma ligação, um panorama que desse algum sentido para esse conjunto de autores que a gente apresentou aqui. Bom, e é claro que fica o convite para quem puder fazer Filosofia do Direito 2, que, em virtude da greve, o programa vai ser basicamente a continuidade do curso que a gente está tendo aqui, a partir do Hegel. Os autores que a gente não trabalhou aqui, a gente vai ter tempo de trabalhar mais aprofundadamente, e também com alguma leitura mais sobre democracia, sobre direitos humanos. Porque a gente espera que o papel da filosofia do direito seja exercitar esse raciocínio, essa argumentação valorativa, finalística, que tem o seu peso na prática jurídica, né? Especialmente dependendo da função que vocês vão exercer, sei lá, quem eventualmente for trabalhar numa área mais legislativa tem um peso muito maior desses argumentos éticos, valorativos, até do que argumentos jurídicos mais formais. Se você vai para o judiciário, claro que o ponto de partida é o argumento mais positivista, formalista, a norma posta, mas também tem um papel muito grande para princípios, valores, interpretação conforme a Constituição e tal. Então, a gente espera que a filosofia sirva para alguma coisa, para melhorar, exercitar esse raciocínio, essa argumentação valorativa. E quem quiser, então, fica convidado aí para o curso de Filosofia 2. O meu vai ser quinta de manhã, e acho que o do professor Ari, acho que é quinta à tarde. Enfim, então para fechar os horários. Bom, e aí queria entrar propriamente no nosso conteúdo para apresentar aquela diferença de ênfase na história da filosofia que ficou refletida na organização do nosso programa. Eu dizia no começo do curso que a filosofia inicialmente teve um grande papel para aquela área da filosofia que é a ontologia ou a metafísica, aquele estudo da natureza das coisas, o que são os seres, os entes, e o que é o ser humano dentro desse conjunto maior do que existe, né?
E claro que o grande filósofo, o filósofo mais influente dessa metafísica ou dessa ontologia clássica é o Aristóteles, que tinha esse espírito sistemático de fazer tipologias sobre todos os seres naturais, sobre as formas de governo, sobre os tipos de justiça. E essa ênfase, então, da filosofia antiga na natureza das coisas, está ligada a uma certa concepção jurídica, que é a concepção do direito natural, que não divide muito claramente o ser e o dever ser. No direito natural clássico, você deve fazer as coisas porque todos os seres que existem tendem à realização do seu bem, da sua finalidade. Tem uma citação do Hart que explica bem isso. O mundo observável não é apenas um palco de regularidades, como as leis da física. Cada espécie concebível de coisa existente, humana, animada ou inanimada, é pensada não só como tendendo a manter a si própria em existência, mas como dirigindo-se para um estado definido ótimo, que é o seu bem específico, ou o fim apropriado para tal. Quer dizer, todos os seres naturais, todos os seres do mundo físico tendem a realizar sua natureza, o ser humano também tende a realizar sua natureza, e, portanto, o direito natural não é um conjunto de prescrições que a gente racionalmente escolha ou não seguir. Faz parte da nossa natureza, a nossa tendência é a realização das virtudes, né? E, portanto, o direito natural está sempre ligado no Platão, no Aristóteles, a essa ética das virtudes, a essa moderação que nós temos que fazer nos nossos desejos, a submetê-los à razão para realizar a nossa finalidade. Mas isso é um pouco o curso natural do ser humano, né? A corrupção do ser humano é não conseguir submeter os seus desejos à razão. Isso a concepção, especialmente o Aristóteles, vai ser o autor, talvez o autor mais influente da história da filosofia durante toda a Idade Média. Depois vai ser recepcionado pelos autores no Oriente, pelos árabes, depois no Ocidente, pelo São Tomás de Aquino, na Itália, na França. E a grande ruptura com essa tradição da filosofia antiga, da metafísica aristotélica, dessa filosofia do ser, e, portanto, o direito natural clássico, que vai até o São Tomás de Aquino, no século XIII, a grande ruptura vem com esses autores já da época iluminista, com Descartes e principalmente com Kant. Por isso a importância da gente fechar o curso com Kant, porque o Kant vai propor que esse objetivo de conhecer a natureza das coisas em si mesmo é um objetivo inatingível pelo conhecimento humano. O conhecimento humano é limitado, os seres humanos não só têm um aparato biológico limitado, quer dizer, tem limitações dos seus sentidos, da audição, da visão, do tato e tudo mais, mas também existe a limitação da razão humana. E, portanto, o grande tema da filosofia deixa de ser buscar a natureza das coisas, o que são os seres, os entes, esse estudo da ontologia ou da metafísica, e passa a ser o estudo do conhecimento, a filosofia do conhecimento, o método de como conhecer as coisas, para você afirmar se esse conhecimento obtido a partir desse método é um conhecimento objetivo ou não, se ele pode ser testado de alguma forma, como verdadeiro ou falso, segundo princípios racionais. E aqui, e o Kant é também exemplo disso, vem uma filosofia ligado a essa filosofia do conhecimento, vem uma filosofia do direito que não apresenta finalidades intrínsecas ao ser humano que vem da natureza das coisas e da natureza humana. Vem uma filosofia dos direitos naturais, que são aquelas concepções
morais que a gente pode universalizar a partir da nossa razão. Que tipo de costume, de concepção moral sobre como devemos agir, como devemos decidir, pode ser mais do que uma mera vontade, uma mera intuição, que um mero desejo, e pode se transformar numa regra que, que valesse para todos, né? Só uma concepção moral, um dever moral, que pudesse ser universalizado para todos, seria válido nos termos da moralidade kantiana, seja como dever ético do indivíduo para a sua consciência, seja como dever jurídico que pode sofrer uma coação, uma sanção externa. Bom, mas a gente vai ver mais isso com detalhe com relação ao Kant. E tem uma terceira parte vamos dizer, da história da filosofia, que a gente não vai ver nesse curso, veria, mas não vai ver, que é a ênfase que se deu a partir do século XX na linguagem, em dizer a gente não tem o acesso direto à natureza das coisas, mas tampouco é satisfatória essa filosofia da consciência, essa filosofia que imagina um sujeito universal que guia o seu raciocínio por certos princípios universais do tempo, do espaço ou da lei da causalidade. E a filosofia da linguagem, no século XX, vai de certa forma, aproximar a filosofia quase que da teoria social, que vai dizer que as concepções de conhecimento e de cultura são sempre enraizadas em certa tradição, como diz o Gadamer, ou em certo jogo de linguagem que depende das práticas dos agentes de uma determinada comunidade, como diz o Wittgenstein, depende dos usos da linguagem mais do que está escrito, do que simplesmente está escrito no texto da relação sintática entre os termos. Como diz o Dewey, os pragmatistas americanos, né, que o que importa na linguagem, sobretudo, é a dimensão do seu uso, o uso dentro de um determinado contexto social. Enfim, e tudo isso vai influenciar as filosofias políticas, morais, de fins do século XX, como a teoria da justiça do John Rawls e a teoria do direito e da política do Habermas, né? Enfim, esse é o grande arco do curso e também o que a gente tentou explorar ao longo das aulas foi como cada visão, cada linha filosófica que acaba sendo influente em determinada concepção ideológica, política, faz uma certa articulação daqueles três grandes valores, de igualdade, liberdade, solidariedade. E com isso, apresenta uma determinada concepção de justiça, né? Por exemplo, no Aristóteles, fica muito claro um ideal de uma comunidade com um certo compartilhamento de valores e uma comunidade hierárquica, quer dizer, um certo ideal de solidariedade hierárquica, em que a ideia de dar a cada um o que é seu depende também da posição que as pessoas ocupam dentro daquela estrutura social. Se são escravos, se são homens livres, se são homens dependentes, se são mulheres. Especialmente em termos da justiça distributiva, né? Quando você vai distribuir bônus ou bônus públicos, sanções, tributos, honrarias, esse dar a cada um que é seu, essa igualdade não é uma igualdade absoluta, é uma igualdade subordinada a essa hierarquia social, né? E a visão de liberdade dos antigos é uma visão de liberdade muito mais positiva, a liberdade na participação do governo da cidade, do que a liberdade negativa, como não interferência, né? Como é para os liberais modernos. E aí, se a gente for para os liberais modernos, o ideal de solidariedade fica muito mais circunscrito à esfera familiar apenas,
A igualdade fica no plano político, quando muito. Você fala que as pessoas são iguais politicamente, mas jamais iguais economicamente, materialmente. E a liberdade fica muito mais como um ideal de liberdade negativa, baseado na propriedade privada, no direito de não ter interferência no seu corpo, na sua mente, na sua liberdade de consciência, nos seus bens, nos produtos do seu trabalho, não ter a interferência dos outros, principalmente do Estado, né? E entre essa antiguidade e essa modernidade fica aquela tradição importante do republicanismo, por exemplo, no Maquiavel, que vai apresentar um conceito diferente de liberdade, que não é nem a liberdade como participação positiva na comunidade, apenas, nem é a liberdade como não interferência do Estado ou dos outros na sua esfera pessoal. É a liberdade como não dominação, liberdade como não estar sujeito à vontade dos outros. No limite, a negação da liberdade é a escravidão, é a servidão. Agora, para você não estar sujeito à vontade dos outros, você tem que ter alguma estrutura política cujas decisões sejam tomadas de uma forma com a qual você possa concordar, como se você tivesse participado daquelas decisões, né? Esse que é o grande ideal republicano. Não necessariamente para os republicanos a melhor forma de governo é a república. Pode ser a monarquia, desde que haja alguma assembleia que, de alguma forma, represente os cidadãos e que eles possam ver as decisões tomadas pelo Estado como decisões com as quais eles podem concordar, como se fossem decisões não heterônomas tomadas pelos outros, mas como se fossem decisões autônomas tomadas por cada um dos indivíduos, pensando no bem da comunidade, né? Ideia que vai chegar até o republicanismo do Rousseau, como a gente tinha falado na última aula. Enfim, então se a gente pegar esses três grandes valores, liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade, a gente consegue ver mais ou menos em cada autor, em cada corrente, que articulação e que interpretação que eles dão para cada um desses valores. Por exemplo, enquanto os liberais falam de igualdade política ou igualdade formal, igualdade de consideração das pessoas, igualdade de respeito, como dizem os liberais do século XX, como o Durkheim, como o Rawls, os socialistas falam de não apenas igualdade de respeito, igualdade de reconhecimento, igualdade de consideração, mas falam de igualdade material como um valor que, por sua vez, poderia ser combinado a uma concepção de liberdade que não é a liberdade como não interferência, mas seria uma liberdade positiva, como participação política, enfim, e uma fraternidade, uma solidariedade, não mais uma comunidade hierárquica, mas uma comunidade mais igualitária. E aqui a gente tem meio que um esquema para mapear então, essas diferentes filosofias e ideologias políticas. Mas entrando nos autores, fazendo esse pequena retrospectiva, né? O ponto mais importante, começando no Platão, né? O ponto mais importante que a gente viu no Platão é como a sua concepção de mundo e de conhecimento leva a uma certa concepção política, que é a seguinte, aquela concepção de que a natureza das coisas, o mundo, o que existe no mundo, na verdade, é emanação de um ser atemporal e unitário. Embora no mundo a gente veja diferentes mesas, diferentes cadeiras, diferentes universidades, diferentes pessoas, diferentes amigos, diferentes famílias, tudo isso nada mais é do que um exemplo particular de um conceito mais universal, que é o conceito de mesa, cadeira,
escola, universidade, família, amigo, e que, na verdade, esses conceitos também são, tendem a uma certa unidade acima deles, que é uma essência da unidade do ser, esse ser atemporal, unitário. Por exemplo, um filósofo pré-socrático, que era o Parmênides, apresentava na imagem de um círculo, né? É um ser perfeito. Tudo está contido na imagem de um círculo. Enfim, mas o ponto mais importante é que o Platão julga que o mundo tem essa unidade, mas essa unidade é uma unidade que está no plano dos conceitos, no plano das ideias. E quanto mais a gente tem contato com o mundo empírico, que é a nossa experiência da vida, de conhecer as coisas, as pessoas, pelos nossos sentidos e também pelo nosso raciocínio, quanto mais a gente tem contato com o mundo empírico, mais a gente esquece desse mundo inteligível, do mundo dos conceitos. E daí o mito da caverna, né? A alegoria da caverna, com aquela ideia de que o mais sábio é aquele que consegue abstrair as suas experiências empíricas, sensíveis, e lembrar de algo que está de maneira inata desde o nascimento na nossa mente, que é a verdade, que são os conceitos verdadeiros que vêm desde o nosso nascimento, né? E o ponto interessante é como Platão usa essa doutrina do conhecimento para aplicar uma visão de sociedade e de política, para dizer, se o conhecimento mais verdadeiro, se o conhecimento verdadeiro mesmo, é o conhecimento dos conceitos puros, abstratos, desse mundo inteligível, quem tem mais contato com esse mundo são os filósofos, são os sábios. E quem tem mais contato com o plano dos sentidos, do trabalho físico, e que tende a ser levado pelos seus desejos, pelos seus apetites, pelos contatos sensoriais com o mundo físico, são os produtores, os agricultores, os artesãos, os lavradores. E, portanto, o Platão infere daí que a arquitetura política de uma república ou de uma comunidade política idealmente deveria subordinar os produtores aos guerreiros e os guerreiros aos sábios, né? Daí vem essa pirâmide, essa hierarquia social que o Platão coloca, fazendo esse paralelo entre o corpo de cada ser humano e o corpo da cidade, o corpo da república, né? Assim como nós devemos submeter os nossos apetites sensoriais, sexuais, aos sentimentos, ao coração, à emoção, e devemos submeter a emoção à razão, na cidade, os produtores, aqueles em contato com a matéria, com a produção do mundo físico, devem ser submetidos pelos guerreiros, que são os guardiões militares da comunidade, e esses guardiões militares da comunidade, que são os nobres, né? Numa concepção clássica, os nobres que têm esse poder militar, devem estar subordinados, idealmente, a quem tenha a razão, a prudência, a quem cultive as suas virtudes intelectuais, teóricas e práticas. No limite, os filósofos, né? Daí vem aquela sugestão do Platão, né? De uma comunidade guiada por reis filósofos. Bom, o ponto do Platão de que a, a comunidade política deveria se orientar pela realização da virtude, e por isso deveria ser guiada pelos mais virtuosos, que são justamente os sábios, isso vai ser
muito mais especificado pelo Aristóteles, né? Com a sua concepção justamente daquilo que a gente chamou da eudaimonia, a ética das virtudes, a ética da felicidade. E a concepção, tanto do Platão quanto do Aristóteles, é que cabia à comunidade política exigir, incentivar a realização dessas virtudes, ou seja, muito diferente dos autores modernos que dizem que o Estado deve garantir a liberdade para que cada um busque fazer o que quiser da sua vida, dentro de certos limites. Esses autores da antiguidade consideravam que a comunidade política podia, sim, impor uma certa concepção de vida às pessoas. Uma concepção valorativa mais densa, que não caberia às pessoas escolher ou não participar dessas concepções morais. E aí o Aristóteles fala, então, das virtudes teóricas, que tem a ver com esse cultivo do raciocínio para entender o mundo, especialmente o mundo físico, natural, as coisas como elas existem, e as virtudes práticas que são relacionadas à deliberação, à ação e, no que nos interessa, especialmente a escolher aquilo que é justo, aquilo que é correto, que é a virtude da prudência. E daí vem a teoria da justiça do Aristóteles, muito, é, muito diferente do nosso raciocínio moderno, baseado na ideia de direitos subjetivos. Cara, estou fazendo aqui algumas comparações, que, já que a gente já teve toda essa parte do curso, dá para agora fazer algumas comparações para esclarecer as diferenças entre os autores, né? Então, na nossa concepção moderna, desde o século XVIII, XIX até hoje, um conflito jurídico vai ser decidido perante um juiz por pessoas que reivindicam ter determinados direitos contra os deveres de outra pessoa, né? Mas o que você quer que o juiz faça é reafirmar algo que você reivindica como direito. Ou seja, o começo do raciocínio é dado por essa pretensão que você vai basear na legislação, na jurisprudência, ou no mínimo na doutrina. Mas você vai dizer, eu tenho um determinado direito, ou eu tenho um determinado poder, e exerci esse poder nos limites legais. E, portanto, tenho direito a que a outra pessoa execute um dever correspondente ao meu direito, ou tenho direito, ou exerci o poder e tenho a pretensão de que a outra pessoa se submeta ao meu poder. O raciocínio do Aristóteles, esse raciocínio jurídico que está dentro da teoria moral do Aristóteles, é um pouco diferente, porque você não parte da concepção de direito subjetivo para reivindicar que você tem um determinado direito amparado pela legislação, ou pela Constituição, ou pela jurisprudência, e quer ver esse direito reconhecido no tribunal em uma disputa concreta. Não. Você tem a ideia de justiça como o estágio final do raciocínio. Você não tem uma pretensão inicialmente delimitada que você vai dizer é meu direito subjetivo. Você busca a justiça como a finalidade, como a realização de um certo tipo de igualdade, de proporção. E aí o Aristóteles falava de dois grandes tipos de justiça e um terceiro tipo complementar, né? Que era a justiça comutativa, aquela justiça das equivalências numa proporção aritmética, que tem muito a ver com a correspondência entre o delito e a sanção, ou a correspondência entre a prestação contratual e a contraprestação, ou entre o bem e o serviço que você cede e o pagamento que você exige em troca. Justiça comutativa, como essa igualdade proporcional, e a justiça distributiva, como aquela igualdade baseada numa proporção geométrica. A justiça distributiva como a distribuição dos bens, das honrarias, dos tributos, dos encargos da cidade, conforme o mérito de cada um.
o que, como eu disse, depende de uma certa concepção hierárquica de sociedade, que vai dizer, por exemplo, que os deveres militares cabem à classe dos guardiões, dos nobres, e que os deveres, sei lá, tributários cabem à classe dos produtores, especialmente. E entre essa justiça distributiva, que tem muito a ver com o que modernamente a gente entende como direito público, e a justiça comutativa, que tem muito a ver com o nosso direito privado, contratual e também com o direito penal, o Aristóteles colocava aquele sentido da equidade, da correção dos extremos, feito num raciocínio que pode moderar a proporção exata, essa equivalência exata entre dano e sanção, entre prestação e contraprestação, ou entre os deveres que as pessoas têm com a comunidade e as honras e as glórias que ela recebe da comunidade. Ele colocava a equidade como uma forma de flexibilização, no caso concreto, da rigidez dessas proporções. Né? E o ponto final para a gente lembrar do Aristóteles, e muito importante, muito influente, durante toda a Idade Média, é a teoria das formas de governo, né? Com aqueles dois critérios, o critério moral e o critério numérico. Né? E principalmente com aquela pressuposição de que uma forma de governo tende a se degenerar e a levar historicamente à substituição por outra forma de governo. Né? Então você pode começar com uma democracia, mas esse governo de todos, da maioria ou da multidão, democracia ou república, politeia, vai se degenerar porque essa multidão, mesmo que ela comece pensando no interesse comum, daqui a pouco cada um vai estar pensando no seu interesse próprio em detrimento da comunidade. Esse governo vai se degenerar numa demagogia. Aí você tem de restringir, você quer restringir os participantes do governo e coloca o governo nas mãos de uma aristocracia, daqueles virtuosos, daquela elite guerreira, daquela nobreza. Mas a nobreza que pode começar governando o bem comum também vai se degenerar numa oligarquia. E aí você coloca o governo na mão de um só, na monarquia, mas o monarca, com o tempo, vai tender a se degenerar e a se transformar em um tirano. E aí fica um ciclo infernal de construção e degeneração das formas de governo. Por isso se tornou tão influente na Idade Média o exemplo não, melhor dizendo, da República Romana, né? Que era aquilo que ficou conhecido como governo misto. Misto porque combinava as três formas de governo e, por combinar as três formas de governo, combinava as várias camadas sociais. Era uma sociedade estratificada, desigual, estamental. Cada um nascia como patrício ou como plebeu, mas você tinha uma parte executiva do governo eleita, os cônsules, seria o equivalente de uma monarquia, uma parte aristocrática do governo, o Senado dos patrícios, e uma parte mais democrática, que seriam os concílios, os comícios, os tribunos da plebe. A plebe também tinha, de maneira institucionalizada, sua participação na República Romana. E com isso, ninguém fica plenamente satisfeito, mas também ninguém fica totalmente insatisfeito. Né? E você acaba criando um sistema de composição das camadas sociais e de contenção de um poder pelo outro, né? Dos cônsules pelo Senado e do Senado pelos comícios da plebe e vice-versa. Bom, tudo isso influenciou muito esse modelo da República Romana, influenciou todo o debate político na Idade Média até o Renascimento, muito mais do que a experiência de Atenas, né? Que era a experiência da democracia direta, da votação
do povo reunido em assembleia. Porque, desde sempre, se apontaram dois grandes problemas da experiência de Atenas, que é como expandir a experiência da democracia direta para comunidades mais numerosas, em territórios maiores, e especialmente para comunidades mais heterogêneas, em que as pessoas não vão tender à concordância, né? De maneira tão fácil como talvez vivendo dentro de uma pequena comunidade, compartilhando os mesmos costumes, como na Atenas do século V a.C. Tem um livro muito bom sobre democracia, que chama A Democracia e Seus Críticos, do Robert Dahl. E o Dahl, em certos trechos do livro, ele faz um diálogo entre Jean-Jacques e James. Jean-Jacques representando Rousseau e representando alguém que era entusiasmado pela experiência da democracia direta. E o James é o James Madison, que foi justamente o grande autor da concepção moderna ou contemporânea de república. Porque foi o Madison que conseguiu desenhar uma república para um grande território, um grande número de pessoas, com grande heterogeneidade dos seus costumes, dos seus valores, que foi a criação da República nos Estados Unidos. Né? E por isso, a partir do Madison, que a gente passou a considerar que república é uma forma de governo diferente da monarquia, a diferença é a forma de investidura do chefe de Estado, que na monarquia a investidura é dada pela dinastia, pela sucessão hereditária, e na república o presidente tende a ser eleito diretamente. E aí você tem a república presidencialista, que o presidente também é chefe de governo, e a república parlamentarista, em que a chefia de governo é dada para um primeiro-ministro escolhido, em geral, pelo parlamento. Bom, mas isso é o Madison. Antes do Madison, a tradição republicana não distinguia tão claramente entre república e monarquia. Tanto que o Maquiavel, que foi o autor que a gente mais estudou aqui, do republicanismo, só distinguia entre repúblicas e principados. Principados são governos, evidentemente, mais centralizados na figura de um monarca, mas as repúblicas são governos baseados em assembleias, que podem ser assembleias democráticas ou aristocráticas. Assembleias mais ou menos amplas com relação a quem delas participa. Né? E o ponto mais interessante também do Maquiavel é como a gente viu, como ele é um autor muito adaptável, né? Como muitas das coisas que ele dizia para os governos em geral valem tanto para as repúblicas, objeto do livro dele, lá, os discursos ou comentários sobre a década de Tito Livio, são justamente comentários sobre a República Romana, ou também muitas das coisas que ele diz no Príncipe, sobre os principados, evidentemente, também valem como conselhos de como deve funcionar um bom governo, uma boa república. Sempre com aquele choque, com aquela combinação que Maquiavel colocava entre a fortuna, o que é aleatório, o que é o acaso, o que é o destino incontrolável, e a virtude, o heroísmo, a virilidade do governante, essa índole guerreira, de estar preparado para as batalhas, para manter o seu estado, para manter o seu reino, podendo até tomar atitudes imorais, desde que fossem para a preservação do Estado. Daí a frase que não está escrita literalmente, mas no final é o que ele quis dizer, que alguns fins justificam os meios. O fim da preservação do Estado, da comunidade, justifica que o governante eventualmente tome ações imorais, desde que elas sejam eficazes para garantir essa manutenção da comunidade. E com isso, nesse estágio, né, do republicanismo, eu tinha tentado fazer dois grandes esquemas assim, de evolução histórica: a evolução do conceito de democracia e as mudanças do conceito de liberdade.
Já falei aqui do conceito de liberdade, né? Especialmente começando daquele texto famoso do Benjamin Constant, século XIX, a liberdade dos antigos como participação na comunidade, é, a liberdade dos modernos, como John Locke, de maneira mais clara, como não interferência, uma liberdade baseada, sobretudo, na vida, na propriedade, na liberdade de consciência, exigindo que o Estado nos proteja de qualquer intervenção de terceiros na nossa vida, no nosso corpo, na nossa consciência, na nossa propriedade, e também exigindo, evidentemente, que o Estado tenha limites claros do que ele pode nos exigir, por exemplo, em termos de tributos, de impostos, né? Que foram sempre um grande tema do poder legislativo, né? Controlar o poder executivo por controlar a cobrança de impostos, né? Os limites da tributação, e também a questão tributária sempre foi uma das grandes causas aí das revoltas, das revoluções, né? Desde o nosso querido Tiradentes aqui, né? Bom, então a liberdade antiga como liberdade positiva, a liberdade liberal moderna como não interferência, e os republicanos apresentando esse meio termo, essa terceira visão da liberdade como não dominação, que exige que você participe da comunidade, participe das deliberações públicas, para se reconhecer nas leis que são aprovadas pelo parlamento, vamos dizer. Então, ou de maneira direta, ou de maneira representativa, você tem que participar da vida política, ter uma vida ativa, se interessar pelos negócios públicos, mas também uma boa comunidade garante a autonomia, a não dominação, dando um espaço para que os indivíduos façam suas escolhas de vida também. Então, a liberdade republicana é um pouco a combinação desses dois ideais, da negativa com a liberdade positiva. E eu também dizia, àquela altura do curso, que a gente podia mapear um pouco a evolução do conceito de democracia na antiguidade, em 5 etapas. Né? Na antiguidade, aquela grande desconfiança com relação à democracia, em autores como Platão, como Aristóteles, identificando a democracia com aquilo que hoje em dia a gente chamaria, no vocabulário moderno, de demagogia, ou de populismo, ou de tirania da multidão, da maioria, ou seja, duvidando que uma participação popular muito ampla pudesse resultar em um governo equilibrado, justo, razoável. Né? A democracia, então, sempre é a forma degenerada da república, dos autores da antiguidade. No, no republicanismo, a gente já vai ver que o Maquiavel, como eu dizia, de um lado ele coloca o despotismo, que é aquela forma incontrolada do governo que ele, Maquiavel, depois de Montesquieu, associam aos povos orientais, que gostam de ser mandados, meio que dizem eles, né, que não estão muito preocupados em controlar o poder, despotismo oriental. E ele diz, para o Ocidente, o que a gente tem são principados e são repúblicas, que são governos de assembleias, democráticas ou aristocráticas. Entre os contratualistas, a gente sempre vê uma tendência pró-monarquia, né? Considerando que eles estão falando dos grandes estados territoriais modernos, grandes estados nacionais, e já veem que a democracia, se a gente pensar a democracia nos termos da democracia ateniense direta, é algo inviável em grandes territórios. Então, para eles, a monarquia era meio que a solução natural para toda forma de governo, para os contratualistas em geral, exceto para o Spinoza. E o Rousseau vem um pouco nessa sequência como um autor que sempre vai ficar contrapondo a democracia direta e a democracia representativa, com uma grande desconfiança com relação à democracia representativa, mas também com aquela frase de que
a verdadeira democracia é a democracia direta, mas ela só seria viável numa sociedade de anjos, numa sociedade em que as pessoas conseguissem abrir mão totalmente dos seus interesses, preconceitos individuais e se submetessem e conseguissem raciocinar em prol do bem comum, do interesse público, né? E, bom, depois disso que a gente teve no século XX foi a contraposição entre democracia real e democracia formal, essa crítica à democracia liberal por não proporcionar igualdade material e, por outro lado, governos que buscavam, diziam buscar a igualdade material, como governos socialistas, se intitulando de repúblicas populares ou de democracias materiais, né? E, além de tudo isso, para fechar um pouco essa história do republicanismo, há o exemplo romano da ditadura, que era aquele governo excepcional de um certo conselho militar, vamos dizer, a quem o Senado incumbia o governo temporário para gerir até 6 meses uma determinada crise grave da República. A ditadura, que sempre foi pensada como essa ditadura, como um mandato excepcional de poderes ampliados para esses militares, a ditadura no século XX se transformou não mais num governo transitório, mas numa forma de governo permanente, né? Claro, toda ditadura sempre se dizia transitória, mas acabava se estabilizando na prática, né? E daí também vem a expressão do Marx da ditadura do proletariado, que seria a fase transitória entre o capitalismo e o comunismo, que seria a fase de estatização, centralização estatal e ditadura do proletariado por meio do Estado, mas que não seria tanto uma ditadura, porque o proletariado era a maioria, então a maioria não vai se voltar contra si mesma, e além de tudo é transitória, e na verdade esse discurso sempre justificou todas as ditaduras de direita, de esquerda, em nome da transitoriedade e da salvação de determinados interesses mais importantes, que não estariam sendo seguidos, realizados pelo governo normal, né? Bom, aí a gente já chegando mais ao final aqui, os três contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. Hobbes, com aquela visão mais pessimista de todos, né, sobre como ficam os seres humanos, que são todos egoístas, possessivos, como eles ficam na ausência de regras e de poderes que os submetam. E a ideia, então, de que é de interesse de todos abrir mão de uma parte da sua liberdade para que, pelo menos, a sua vida seja garantida por um terceiro que detém o monopólio da violência, que é o Estado, que é o Leviatã, que é esse monstro que não é muito bom, mas que é melhor, pelo menos, do que está submetido a milhões de pessoas que exerçam sua autotutela e possam sair por aí nos matando. Então, claro que dentro dessa visão, o Hobbes sugere uma estrutura muito mais centralizada, absolutista da autoridade do Estado, né? Enquanto o Locke tem uma visão muito mais restritiva do Estado, combinando a teoria da separação de poderes com a teoria dos direitos naturais, que, como vocês enfatizaram na apresentação do seminário, os direitos naturais exercem uma função muito importante na transição do estado da natureza para a sociedade civil. São aqueles direitos sem os quais não se constitui um governo legítimo, né? Que é basicamente o direito de propriedade, propriedade no sentido muito amplo, propriedade que começa com o seu corpo, com a sua mente, e com tudo aquilo que a sua energia e o seu trabalho intelectual e físico no mundo consiga transformar. E essa matéria foi dada por Deus a Adão e Eva, na medida que você impõe o seu trabalho, o seu esforço sobre essa matéria passa a ser sua propriedade, fruto do seu trabalho. Isso meio que no início das coisas. Mas depois, mesmo que a propriedade não seja fruto do seu trabalho, se você comprou e vendeu de maneira legal, legalizada, você tem direito à proteção daqueles bens que você
comprou da maneira regulada pelo direito. Enfim, mas o Hobbes, melhor dizendo, o Locke, não fica só nesse discurso dos direitos naturais. Ele diz que existe uma forma de organização do governo que é importante para garantir esses direitos, que é uma forma em que haja divisão de poderes e, sobretudo, a supremacia parlamentar, né? Porque o governo britânico não é tanto um governo em que o executivo esteja totalmente separado do parlamento. Até porque, séculos depois do Locke, século XVIII, XIX, se cria essa figura do primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento e que exerce na prática o poder executivo. A grande questão aqui é limitar o poder do rei pelo parlamento, né? Com a ideia de que quem tem o poder supremo não é o rei, não é o que diziam as teorias do direito divino dos reis, que os reis podem tudo. Pelo contrário, quem tem um poder naturalmente superior é o parlamento, por ser representante do povo, da soberania popular, o nome que a gente queira dar. O parlamento é que representa a nação, o povo, e que, portanto, tem a natural precedência sobre o rei. E, claro, que tudo isso depende de também ter um judiciário que vai ser subordinado ao parlamento. Então, o parlamento controla o rei, porque, entre outras coisas, controla o orçamento público, né? Faz as leis, o rei está submetido ao orçamento aprovado pelo parlamento e às leis aprovadas pelo parlamento, e existe um judiciário mais ou menos independente dos poderes políticos, capaz de aplicar a lei aos casos concretos. Então, John Locke, o máximo representante da forma de um Estado liberal, né? E Rousseau, um representante contratualista mais próximo daquela tradição humanista do republicanismo, vendo que o ser humano, na ausência das instituições políticas modernas, teria atingido um estágio moral superior ao dos seres humanos que vivem nas cidades sob esses governos modernos. Mas o ponto é que o ser humano, que era um bom selvagem lá nas florestas da América, agora vive sob essas formas modernas de mercado, de Estado, foi corrompido. Então, precisamos reformar essas instituições para melhorar, para fazer o ser humano voltar a ser moralmente superior. E a única forma política capaz de, vamos dizer, regenerar o ser humano seria o governo republicano de uma assembleia em que cada um dos cidadãos raciocinasse não pensando no seu interesse próprio, mas pensando no bem comum. Então, daí vem a frase que a vontade geral não é a soma das vontades individuais, ou seja, das vontades pensando nos seus interesses particulares, mas é, sim, o resultado da participação das pessoas deliberando na Assembleia e buscando, por meio do discurso, justificar o que é melhor para a comunidade como um todo, para o interesse público, né? E também dizia o Rousseau que essas comunidades só funcionariam se houvesse também um mínimo de igualdade, ou pelo menos algum limite na desigualdade extrema, porque se você tem um governo de uma assembleia em que existem pessoas tão poderosas e ricas, capazes de comprar, de colocar na dependência, de corromper as outras pessoas, jamais você vai ter uma assembleia deliberando pelo bem comum. Você vai ter uma assembleia deliberando em nome de quem pagar a, o mensalão da época, vamos dizer. Bom, aí, na verdade, bom, fica muito claro no contraste entre o Locke e o Rousseau, o Locke colocando o Estado como o grande garantidor dessa esfera individual de liberdade negativa,
e o Rousseau favorecendo mais uma vez aquela liberdade positiva com participação política ou a liberdade republicana como não dominação, não estar sujeito à vontade de ninguém por participar da decisão política e se reconhecer na decisão tomada pela Assembleia. Então, o Kant, na verdade, se encaixaria logo aí. Na sequência, também ele contratualista, mas com um raciocínio muito mais complexo para justificar a moralidade, a submissão de todos os seres humanos a certos princípios racionais, ou como a nossa capacidade de conhecer o mundo também é uma capacidade de tomar decisões práticas sobre como devemos agir, que devem estar subordinadas a uma justificação racional, de maneira que nós só podemos agir segundo regras que possam ser regras não só para a nossa conduta, mas para a conduta de todos. Né? Enfim, no Kant é quem a gente vai falar mais logo depois do intervalo. Só queria fazer aqui o contraste com o Bentham. O Kant, como a gente vai ver, é alguém que define a moralidade como a correspondência a um princípio, a um dever estipulado por um princípio. Então, a gente pode dizer que o Kant era um formalista em vários sentidos, inclusive nesse sentido de que, para eu cumprir o dever jurídico, basta eu seguir o que está na lei, independentemente dos resultados, se os resultados vão ser bons ou não. O outro extremo desse raciocínio é o raciocínio do Bentham, de que a correção moral de uma conduta não é dada pela adesão, pelo cumprimento de um dever, pela adesão a uma regra, a um princípio. É dado pelos resultados, pelas consequências. Como todo mundo tende a buscar o que é mais prazeroso e evitar o que é mais doloroso, isso é tanto uma constatação da psicologia humana quanto da tendência humana para buscar a sua felicidade, mas o ponto importante é, em relação ao bem comum, mais uma vez, pode ser que o interesse individual não se alinhe ao que é o interesse coletivo. Então, pode ser que o legislador tenha que impor, criminalizar certas condutas, sancionar certas condutas, para evitar aquelas condutas que, embora causem um prazer individual, geram um dano à coletividade. Né? E com isso vem o papel repressivo do direito e também o papel promocional do direito. Certas condutas, por sua vez, não precisam ser nem proibidas, nem obrigatórias. Elas podem ser, de alguma forma, incentivadas. Né? E aí vinham todos aqueles elementos para você calcular, fazer o cálculo da utilidade, o cálculo da felicidade, a intensidade da dor ou do prazer, a probabilidade, a duração desse dor ou desse prazer, o tamanho da comunidade, o número de pessoas atingido por aquele benefício ou por aquele malefício. Enfim, tudo isso que parece muito louco, mas que influencia hoje a análise econômica do direito, uma metodologia bem desenvolvida, que não deixa de ser baseada ainda exatamente no que o Baker falava, probabilidades, intensidade do dano, estipulação de certos valores. Quanto vale uma certa vida humana? Qual é a probabilidade de que a poluição gerada pela produção de, sei lá, de um determinado produto gere mortes? Quanto valem essas mortes? Quão prováveis são essas mortes? Essa produção deve ser desincentivada por tributação ou deve ser simplesmente proibida pelo direito penal? Tudo isso influencia a análise econômica do direito. E aí, para falar em 5 minutos, literalmente, o que a gente não viu e não vai ver no curso, mas vale também pelo contraste com Kant. Como a gente vai ver, o Kant tem um sistema muito racionalista, vamos dizer, transhistórico, acima da história, de estipular, independentemente do contexto social, o que é o ser humano, como atingir o conhecimento, como justificar e definir quais são os nossos deveres morais. O Hegel
é justamente um autor que vai representar não o racionalismo, mas sim o historicismo. A ideia de que as formas de moralidade não podem ser definidas para além dos seus contextos históricos, mas elas são definidas dentro desses contextos. Por exemplo, na antiguidade, o grande grupo em que as pessoas viviam era a família, a unidade natural da moralidade, o exemplo do que é a reciprocidade, do que são os nossos deveres morais, é dado pelas relações familiares. Na sociedade moderna, nós vivemos, sobretudo, na sociedade civil baseada no mercado, nessa luta por obter os nossos interesses práticos a partir da disputa da concorrência no mercado. E Mas isso, diz o Hegel, continua sendo uma certa forma de estado de natureza. Continua o ser humano submetido às necessidades naturais e buscando quase que a sua luta pela sobrevivência. Né? A superação dessa sociedade civil burguesa, que agora não é mais um tipo acima da história. Para Hegel, a sociedade civil é a sociedade civil burguesa. É aquilo que a gente poderia chamar de capitalismo. Essa sociedade seria superada por uma sociedade baseada num Estado constitucional e numa comunidade ética em que todos os indivíduos se reconheceriam como dotados de certos direitos fundamentais, como cidadãos que não estariam mais lutando pela satisfação das suas necessidades básicas dentro do mercado. Não? Bom, claro que o Hegel vai influenciar o Marx vai dizer que essa história do Hegel é muito idealizada, ele vai substituir por uma história explicada muito mais pela tecnologia, pela evolução das forças de produção, pelos conflitos de classe, e também em, em contraponto ao Kant, vem esses autores que vão dar ênfase não mais no sujeito racional, transcendental, mas a ênfase na linguagem, nos usos da linguagem, como eu disse, pragmatismo americano, John Dewey, nas tradições históricas que formam as nossas preconcepções, a partir das quais a gente vai ler os textos, vai interpretar os textos, que é a filosofia hermenêutica do Gadamer, e as formas de linguagem, como os jogos de linguagem, o teatro, a música, o direito, cada uso específico da linguagem dentro de uma certa comunidade depende de certas formas de vida, depende da maneira como essa comunidade pratica esse uso da linguagem, que é a filosofia do Wittgenstein. Tudo isso que vai ficar para o segundo semestre, assim como John Rawls e sua teoria da justiça, como combinar a liberdade e igualdade, o liberalismo igualitário e o recém-falecido Habermas, sua democracia deliberativa, como que os seres humanos podem ser racionais e como o direito pode conter as pressões da burocracia política e do mercado e enfatizar a nossa necessidade do consenso, do acordo baseado em valores. E tudo isso, então, fica para a próxima. Para agora, fica o nosso intervalo e voltamos com uma brilhante aula que o Leonardo dará, que eu complementarei sobre o grande Immanuel Kant, às 9h15.